Início do ano começa com o Flamengo disparado o melhor elenco do futebol brasileiro. E se tiver o encaixe do treinador com os jogadores, o treinador souber usar os jogadores, vai ser difícil competir com o Flamengo. O Flamengo vá de novo num Campeonato Brasileiro por pontos corridos, com a quantidade de jogadores que tem, terminar do jeito que terminou, na posição que terminou. É praticamente impossível. O Flamengo, se não for o campeão brasileiro por pontos corridos, tendo o elenco que tem hoje à sua disposição para alternar jogadores e manter um nível muito, muito alto, ele vai brigar até o final lá em cima. Eu não sei o que vocês pensam, assim, eu penso isso, tá? Eu acho o elenco do Flamengo, dentro do continente, um Bayern de Munique dentro da Alemanha. Se comparado de potencial individual. Você tinha falado isso, acho que... Não sei se você acha exagero. Nessa linha da comparação com o Bayern, eu acho que o Flamengo é o único time, eu acho que é o único, de verdade, que entra para ganhar todos os títulos. Sim. O Palmeiras, eu acho que não faz isso. Tá, o Palmeiras como... Salve, salve, nação! Nação, mais um vídeo que eu tô trazendo para vocês aqui, né? Dessa vez do programa Linha de Passe. E é o seguinte, né? Eles debateram muito aqui sobre o duelo dos protagonistas, que são Flamengo e Palmeiras. E a pergunta é a seguinte, será que o Flamengo, que está buscando reforços no mercado, está evoluindo em relação ao Palmeiras? O Palmeiras praticamente não vai contratar ninguém, só vai ficar na base. O Flamengo contratando Gerson, Rossi, Quinteiros, esses jogadores aí. Será que o Flamengo vai ficar superior ao Palmeiras em 2023? Ou só a base do Palmeiras já ajuda bastante, né? É um debate bastante importante, com falas impactantes aí, né? Então vamos embora, reagir aqui. E elogio da ambas as partes, de ambos os times aí, né? Então vamos embora aqui rapidinho, reagir aqui. Créditos, a ESPN no Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Vamos embora pro vídeo. E deixa o seu like, ação, tamo junto. Bora aí. Na construção / reconstrução dos seus elencos. O Flamengo continua indo às compras, né? Firme, ousado, está trazendo de novo o Gerson, tem a negociação com o Rossi, tem o Quinteiro na mira. Palmeiras perdeu o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o Scarpa, perdeu algumas figuras do seu elenco, o Wesley, por exemplo, o Jorge, que vinha jogando mal e jogando pouco, e vai trabalhar com muitos jogadores da sua excelente categoria de base. Por que todo esse preâmbulo? Para perguntar, vocês imaginam que eles podem continuar a ser em condições iguais, modo de dizer, brigando ali pelos mesmos títulos, indo às cabeças, nas principais disputas, ainda os dois protagonistas, mesmo com essa distinção total no modo de atuação, compra e construção de elenco? Bom, o início do ano começa com o Flamengo disparado o melhor elenco do futebol brasileiro. E se tiver o encaixe do treinador com os jogadores, o treinador souber usar os jogadores, vai ser difícil competir com o Flamengo. O encaixe que o Palmeiras já sabe que tem. Que o Palmeiras tem, a liderança que o Palmeiras tem, o trabalho consistente que o Palmeiras tem. Porém, jogadores de base podem demorar um pouquinho mais para conseguirem render o que os seus treinadores esperam. No caso, o Palmeiras tem o cara ali que sabe usar muito bem a base. Eu acho que a maneira como foi conduzida a questão da base no Palmeiras passa um recado para os outros jogadores que estão subindo, porque não adianta o cara começar bem e não continuar comprometido, não continuar trabalhando como o Abel acha que é necessário, porque ele não vai ter vida longa no clube. E jogar no Palmeiras hoje é um privilégio dentro do futebol brasileiro, porque você tem um ambiente muito profissional, você tem as melhores condições, você vai receber o seu salário em dia, você vai disputar títulos, você está na condição profissional do jogador que pensa o futebol como um trabalho, que não é torcedor, um dos melhores clubes da América do Sul para você trabalhar, né? Então, eu acho que olhando o orçamento do Palmeiras, quanto o Palmeiras ganha de dinheiro e quanto o Palmeiras pode investir, é uma política muito inteligente, mas que, obviamente, quando a gente olha de potencial, em princípio, hoje, como diria Paulo Calçade, né, no começo de janeiro, o Palmeiras começa um pouco atrás do Flamengo quando a gente fala de potencial de elenco. E quem pode atrapalhar um pouco ali talvez seja o Atlético. No mais, só o Diniz fazendo aquele time do Fluminense jogar mais do que a gente imagina. Vai lá, ou chegando mais jogadores contratados de outras equipes. Esse é o cenário atual. Eu acho assim, são trabalhos, agora olhando do ponto de vista das diretorias, são trabalhos praticamente opostos, né? O que tem sido feito pelo Flamengo, o que tem sido feito pelo Palmeiras. Sem entrar no juízo de valor, dizer que um é melhor que o outro, acho que os dois vêm obtendo muitos resultados positivos, então
Acho que não cabe crítica nem a um nem a outro, mas são trabalhos completamente diferentes. A linha que o Flamengo segue e a linha que o Palmeiras segue. É claro que se o Vitor Pereira, e aí eu acho que cabe muito ao treinador tirar o máximo do que ele pode do elenco. É claro que se o Vitor Pereira fizer um trabalho que não precisa ser nem tão bom quanto o do Abel Ferreira, mas se ele conseguir se aproximar a qualidade do trabalho do Abel Ferreira, a tendência é que o Flamengo obtenha resultados bem melhores do que o Palmeiras, porque aí significa o Vitor Pereira fazendo um bom trabalho no Flamengo, significa ele tirar tudo que ele pode ou quase tudo que ele pode desse elenco. Se ele tirar tudo ou quase tudo que ele pode desse elenco, fica difícil para o elenco do Palmeiras, por melhor que seja o Abel Ferreira, por melhor que seja a sua categoria de base. Eu acho que o Palmeiras, hoje, ele aposta muito no trabalho do treinador e, com razão, não dá para discutir a qualidade do trabalho do Abel, né? Desde que chegou ao Palmeiras, é praticamente impecável. Você vai achar críticas pontuais, mas, de maneira geral, não há o que se fazer de crítica ao trabalho do Abel. As críticas, elas são pontuais, específicas, uma substituição aqui, uma substituição ali, mas nem do ponto de vista da montagem de elenco, a gente tem muito o que falar sobre jogadores dispensados, sobre escolhas, etc. e tal. Porque a gente se esquece que, quando a gente olhava para o banco de reservas dos dois times na temporada passada, você olhava para um banco de um e você tinha o Cebolinha, você tinha o Marinho. Isso porque o Bruno Henrique estava machucado, senão provavelmente também já estaria no banco de reserva, o Vidal. E para o outro você via jogadores que não são jogadores que a gente apontaria como caras que podem fazer a diferença. Então, faltou banco, por exemplo, contra o Chelsea. Faltou. Você tem um jogador nível Rony em vez do Navarro entrando ali puxar contra-ataque nesse momento. Era complicado para o Chelsea ganhar o jogo. Entraram Navarro e não me lembro. Atuesta. Navarro e Atuesta. Então, assim, eu acho que, claro, o Palmeiras também aposta possivelmente na melhora de alguns jogadores que foram contratados na temporada passada e que ainda não renderam o que podem render. Acho até que o Atuesta, por mais que seja criticado, é um desses casos. O Lopes é outro jogador. O Tabata, principalmente. E eu acho que o Endrick é um reforço para o Palmeiras. Claro, né? Mais assim, uma pré-temporada, um ano inteiro com o Endrick como titular do Palmeiras, né? A se analisar como ele vai processar o fato de já estar vendido para o Real Madrid, mas pelo pouco que a gente conhece do atleta, não acho que será um grande problema, mas a volta do Veiga e o amadurecimento, mais um ano para o Endrick, na idade que ele está, um ano faz muita diferença, na nossa idade talvez faça menos. O Palmeiras subir um degrau de desempenho depende do que o Endrick vai fazer. E da volta do Veiga. Acho que são as duas chaves. Mas é muito do que o João falou. O Palmeiras aposta demais no trabalho do seu técnico. E no futebol brasileiro, por mais que eu ache o elenco do Flamengo muito melhor do que o do Palmeiras, eu acho mais fácil um time dar certo sem o melhor elenco, mas com um trabalho consolidado como o do Abel, do que com um elenco como o do Flamengo, com um trabalho de um técnico que talvez não ande tão bem. Né? Um elenco como o do Flamengo, se não for bem trabalhado, mesmo com esse elenco, não vence campeonatos. Paulo Souza que o diga. E o elenco como o do Palmeiras, se tem um trabalho consolidado como o Abel Ferreira tem, é uma vantagem muito grande para um futebol como o nosso. Então, acho que vai depender muito do encaixe do Vitor Pereira, que ele é um grande técnico, acho que o Flamengo tende a melhorar com o Vitor Pereira em relação ao que tinha com o Dorival, mas, por enquanto, é um ponto de interrogação. Então, embora o Flamengo tenha margem para crescimento maior do que o Palmeiras e perspectiva de encaixe para colher mais frutos, acho que o Palmeiras larga na frente, né? E larga na frente porque tem um trabalho estabelecido. O Flamengo, eu não sei o que será o trabalho do Vitor Pereira. E eu tenho achado muito curiosa a atuação do Palmeiras no mercado. De fato, nos últimos anos, o Palmeiras foi por um caminho oposto do Flamengo. O Palmeiras não é mais um predador do mercado como ele foi há 4 anos, mais ou menos. Né? Então, o Palmeiras hoje tem olhado para jogadores que o mercado brasileiro não olha. Então, o mercado brasileiro não olhava para o Atuesta, não olhava para o Tabata, não olhava para o Castelhanos. O Palmeiras tentou composição de elenco, né? De características. E tem olhado para mercados diferentes, acho que pela análise de desempenho ou por oferta de empresários, não sei qual que é a mecânica do dia a dia de contratações. Algumas dessas dão certo, outras não. Acho que o Flaco Lopes é um cara que pode super desenvolver na temporada. Ele é bom jogador, embora não tenha tido o melhor dos começos. Então, é uma atuação de mercado diferente. Palmeiras aposta em menos brilho e mais consistência. Né? E acho que até tem a ver com o perfil de jogador que o Abel gosta de trabalhar. Acho que para esse tipo de time, onde o diferencial não é o nome,
uma grande estrela, um mega star que vem com toda essa pompa, não seria o melhor tipo de atleta para o Abel trabalhar. Eu acho que por isso também ele direciona para esses lados. O Flamengo aposta num elenco espetacular, que está mais forte. Acho que a distância entre os elencos ela aumentou na temporada, pelo que o Palmeiras não contratou e perdeu, pelo que o Flamengo contratou. Mas acho que mais importante do que os jogadores, pelo que o futebol brasileiro tem mostrado, está o trabalho do técnico, o domínio que o técnico tem sobre esse time. E hoje eu vejo o Palmeiras um pouco em vantagem hoje, porque o Palmeiras já existe. O Palmeiras do Abel já existe. E isso pode ser uma diferença. O Jean destacou a diferença das diretorias em lados opostos. Eu vou para a parte de campo, para a parte tática. Eu acho que são clubes completamente antagônicos no modo de pensar futebol. O Vitor Pereira, mesmo no Corinthians, ele dizia que não praticava o futebol que gostaria. Mirava Liverpool e tal. É um técnico com vocação ofensiva, de fazer pressão lá em cima, marcação alta. A promessa, e acho que o sarrafo dele vai ser o Jorge Jesus, não só em termos de resultado, mas desempenho. O Flamengo é um clube muito ambicioso, a torcida exigente, então vai querer que o Flamengo encante, que ataque, que dê goleadas, né, que distribui shows aí, Brasil, América fora. E é um viés completamente diferente do que tem o Abel no Palmeiras. O Abel é time competitivo, não é porque o Abel não é mais aquele retranqueiro que muita gente falava, não é isso. Mas é um cara que tem como ídolo o Mourinho, a mentalidade dele é mais de marcação, um cara mais equilibrado. E a torcida do Palmeiras abraça muito essa ideia, né? Compra de uma forma muito tranquila. O Palmeiras não precisa ficar dando espetáculo todo jogo, golear todo mundo. O Flamengo vai ser mais cobrado para fazer isso. Então, além da diferença de postura no mercado das diretorias, eu vejo em campo também. São clubes completamente diferentes nesse sentido. Times que, possivelmente... Vamos começar o Campeonato Brasileiro, aposta, melhor ataque, Flamengo. Melhor defesa, Palmeiras. O ponto forte do Palmeiras ainda é o sistema defensivo. E o ponto desequilibrante do Flamengo, na América, é do meio para frente. Mas esse é o Abel. Porque, historicamente, primeiro, o Palmeiras é o time das duas academias, você sabe muito bem. E eu me lembro, depois do time do Luxemburgo, quando o Filipão foi contratado, como criticaram o Filipão antes do Palmeiras ganhar a primeira Libertadores. Sim. Como criticaram o Filipão porque ele não honra o estilo de jogo da academia, porque o Palmeiras também tinha um jogo muito clássico, muito bonito, ele ganhou a Libertadores. E o Abel, aí, para ser uma coisa mais nossa aqui, a gente lembra, discutindo aqui no Linha e as mensagens... Eu e Jean dizíamos, antes do jogo contra o Atlético Mineiro, que o importante era não tomar gol no Palestra Itália, na semifinal da Libertadores, porque o Atlético tinha mais time, aí tinha vantagem do gol qualificado fora, etc. Como fomos criticados pela postura do time no primeiro, porque a torcida do Palmeiras também sempre foi uma torcida acostumada ao futebol bonito quando ganhava campeonato. Só que o Abel resolveu isso. O Abel centraliza tudo, então se o Abel decide jogar mais fechado, apoio pleno. Se o Abel decide jogar para cima, apoio pleno. O Flamengo, quando ganhou seus principais títulos, as suas Libertadores, foram com times encantadores. Então, a torcida do Flamengo nunca vivenciou ganhar campeonatos, como o Palmeiras fez, por exemplo, contra o Santos, jogando daquela maneira. Aquilo para o flamenguista, eu acho que se ganhasse ele ia ficar feliz, mas não caiu, é pleno assim, né? Também porque muita gente achou que na final da Libertadores o desempenho não foi tão bom, né? Não foi. Especialmente quando estava com 11 contra 11, nas duas finais, né? Tava em queda. O que eu acho que é um desafio para o Abel no Palmeiras nesse ano é uma questão de, não é nem de motivação, mas é de manutenção de uma concentração, de um foco alto. Porque o Palmeiras com o Abel ganhou as Libertadores, o Palmeiras com o Abel ganhou a Copa do Brasil, não havia ganhado pontos corridos. Ganhou pontos corridos. Agora, tudo que o Palmeiras vai jogar, esses caras já ganharam. Paulista já ganharam, Copa do Brasil já ganharam, sim. Libertadores já ganharam, o Mundial não vão jogar, que é o que não ganharam. Então, acho que esse é o desafio para o Abel. Conseguir manter esse time na mão dele do jeito que ele foi capaz de construir esse time como o mais competitivo do país e do continente, agora que, teoricamente, as ambições não são inéditas. No caso do Flamengo, não. É um Vitor Pereira que chega com a faca nos dentes, é um Flamengo que tem um Mundial contra o Real Madrid, que, embora ele não seja favorito, é um campeonato que dá para jogar. Novos jogadores. Ou jogadores com novas oportunidades. Então acho que na teoria é mais fácil para o Vitor Pereira acender o Flamengo do que para o Abel manter o Palmeiras aceso. Mas do Abel não se duvida, porque ele já mostrou que ele tem o trabalho na mão. Mas acho que esse vai ser o desafio. Falta a Supercopa para o Palmeiras, né? Justamente contra o Flamengo, né? Supercopa falta. É verdade. A questão, acho que a margem de melhora do Flamengo é muito maior do que a margem de melhora do Palmeiras. E aí, eu incluo nisso até mesmo o tipo de jogo, a qualidade do jogo.
porque eu acho que o Palmeiras em 2022 foi completamente diferente de 2021, tanto que foi o melhor ataque do Brasileiro, o melhor ataque da Libertadores, quer dizer, foi um time que criou mais, foi um time que produziu mais ofensivamente, então acho que aquele passo a mais ele foi dado. E, sinceramente, olhando hoje para o elenco do Palmeiras, olhando para como foram as eliminações do Palmeiras na Copa do Brasil, na própria Copa Libertadores, eu vejo pouca margem de melhora. Você pode falar, margem de resultados melhores você tem, porque você pode ser campeão de outras 2 competições. Agora, olhando para o tamanho do elenco hoje, para a qualidade de jogadores, parece muito improvável que o Flamengo vá de novo num Campeonato Brasileiro por pontos corridos, com a quantidade de jogadores que tem, terminar do jeito que terminou, na posição que terminou. É praticamente impossível. O Flamengo, se não for o campeão brasileiro por pontos corridos, tendo o elenco que tem hoje à sua disposição para alternar jogadores e manter um nível muito, muito alto, ele vai brigar até o final lá em cima. Então, o que eu acho é isso, olhando e aí até de alguma maneira justificando a troca de treinador feita no Flamengo, entendendo que o próprio Flamengo via e a sua direção via essa margem de melhora. E eu acho que de fato existia essa margem de melhora. Claro que não é só uma questão do Dorival Júnior, porque teve parcela do Paulo Souza no fracasso, vamos dizer assim, do brasileiro. Acho que o brasileiro a gente pode chamar de um fracasso, né? Era inimaginável o Flamengo terminar o brasileiro da maneira que terminou. Mas a margem de melhora do Flamengo, apesar de ter vencido 2 competições, eu acho que ela é bem maior do que a margem de melhora do Palmeiras com esse elenco. Eu não sei o que vocês pensam, assim, eu penso isso, tá? Eu acho o elenco do Flamengo, dentro do continente, um Bayern de Munique dentro da Alemanha. Se comparado de potencial individual. Você tinha falado isso, acho que... Eu não sei se você acha exagero. Não, mas só que o Bayern põe isso em prática. Tudo bem. O Bayern não Chega tem a ser um PSG na França ou não? Mas acho que a diferença entre o Flamengo e os outros é menor do que entre o Bayern e os outros. E um Dortmund com o Haaland, por exemplo? Mas o Haaland não tá mais lá. Tudo bem, tô dando um exemplo. Assim, Eu tô contigo. Eu acho que o Bayern... E eu acho que há uma outra diferença que aqui... Todo elenco, tá? Então, Reserva. Mas aí entra um ponto importante, que eu acho que assim, a gente avalia essa diferença baseado no que a gente viu. No que a gente viu em 2022. Porque talvez se o Flamengo jogasse o máximo que ele podia jogar com os reservas que tinha, e os reservas não jogaram bem, porque o Marinho não jogou bem, porque o Cebolinha não jogou bem, porque o Vidal não jogou bem, todos esses caras evidentemente podem evoluir. E aí eu acho que se o Flamengo conseguisse exercer todo o potencial que tem, talvez a gente não diria que essa diferença é menor. A gente diz que a diferença é menor hoje, porque, de fato, essa diferença talvez nem exista. E eu acho que é pela maneira que as coisas acontecem aqui no Brasil. Trabalho sempre começando, uma série de outros fatores que impedem que a gente veja o potencial máximo de um clube explorado. Então, assim, é o que eu falei, um time como o Flamengo, com o elenco que o Flamengo tem, se não for bem treinado, não vai ganhar campeonato, ou vai ganhar menos campeonatos do que se imagina. Agora, na Europa, na Alemanha, não se imagina o Bayern de Munique mal treinado deixando de ganhar campeonatos, porque os trabalhos são mais longevos. Aqui é tudo começo de temporada. Mas você não acha, Zupac, só olhando para o histórico recente do Flamengo, eu não sei, não, assim, se o Flamengo mal treinado... O mal treinado é muito forte. Ganhou as 2 Copas. Que acho que até é depreciativo para os técnicos que por lá passaram. Mas por que o Rogério Ceni não foi uma unanimidade quando foi campeão brasileiro? O Renato Gaúcho, fazendo um trabalho que acho que nenhum de nós aqui elogiou, chegou à final da Libertadores, por isso aqui não foi campeão da Libertadores. O Paulo Souza não conseguiu trabalhar. O Abel Braga, o Domi, o Rogério ganhou o Campeonato Brasileiro perdendo, ganhou porque caiu no colo, porque o São Paulo definhou, o Inter não conseguiu ganhar. Mas você não acha que... Não, é que aí... Um trabalho como você não tem elencos desse tamanho. O que eu quero dizer é que assim... Os outros não podem errar. O elenco do Flamengo lhe basta para... talvez dar títulos, mesmo que os técnicos não façam grandes trabalhos, e basta a gente lembrar do último título brasileiro do Flamengo. Eu acho que, então, mas não tinha o Palmeiras do Abel. Eu acho que esse é o ponto. Ah, tá, tudo bem. Você tá falando... Contra um trabalho tão estabelecido... Não era esse... Contra um trabalho tão estabelecido, se um time mesmo com a qualidade que o Flamengo tem não for bem treinado,
ser um super time não basta, porque no Brasil existe um trabalho estabelecido que, mesmo sem os melhores jogadores, é capaz de ganhar de qualquer time. O Paulo Souza é a grande prova disso, né? Então, Paulo Souza, Abel, Domi... Mas é que eu acho ainda que o Paulo Souza, ele é fora da curva, assim. Exato. O trabalho negativo, ele é fora da curva. Porque os outros, eu vou te falar assim, o Flamengo, por muito pouco, não foi campeão da Libertadores com o Renato Gaúcho. E a gente, acho que dizia semana por semana, foi embora nos pênaltis. A diferença era enorme ali de trabalho dos treinadores. E ali já era um Palmeiras do Abel. Mas era o Palmeiras tecnicamente inferior e que ganhou no banco. Ganhou na figura do seu treinador. Nessa linha da comparação com o Bayern, eu acho que o Flamengo é o único time, eu acho que é o único, de verdade, que entra para ganhar todos os títulos. Sim. O Palmeiras, eu acho que não faz isso. Tá, o Palmeiras, como venceu o último brasileiro, e em algum momento ali, acho que o Abel apostou, vamos abraçar esse brasileiro. E o Flamengo, o processo contrário. Como começou mal, teve aquela decisão, para mim, equivocada, e para muito flamenguista equivocada, do Dorival de botar time reserva contra o Palmeiras. Ali ele praticamente abriu mão. O Campeonato Brasileiro esquece, vamos focar nas Copas. O Flamengo vai entrar para ganhar tudo. Sim. O Palmeiras, eu acho que ele vai caminhar, vai tentar ganhar, mas, se não der para ganhar o Paulista, ganhamos o ano passado e tal... Não tem problema nenhum. Se não for campeão brasileiro, olha, tá difícil, não começou tão bem e tal. Vamos focar nas Copas e tal. Eu acho que o Palmeiras vai tatear melhor as competições e escolher o caminho que vai seguir. O Palmeiras acho que tem que fazer escolhas, né, Bubu? Talvez vá ter que fazer escolhas com o elenco que tem. E o Flamengo não precisa fazer escolhas. E tem uma coisa engraçada, voltando na parte do mercado. O Flamengo, ali por 2019, quando começou a montar esse super elenco, ele surfou muito na venda de 3 jogadores. Que renderam para ele aproximadamente 300 milhões de reais, que é o Paquetá, Renier e o Vinícius Júnior. Então você pega o balanço do Flamengo, quando ele bateu pela primeira vez no clube brasileiro 1 bilhão de faturamento, muito estava turbinado por essas 3 vendas. Vai dar uns 300 milhões de reais. O Palmeiras vendeu um garoto por 400 milhões de reais. Né? Então, causa uma espécie em mim, assim, uma estranheza. Como o Palmeiras tem um concorrente tão forte e como confia tanto no seu treinador, tem razão para isso, mas tem uma hora que não vai dar. A competição vai ficar desigual. Vai virar a Bayern de Munique e o Palmeiras o Dortmund ali e tal, o Leipzig tentando alguma coisa. Né? Então, eu não sei, o Palmeiras é um dos clubes grandes do Brasil com dívida não pequena, né? Mas menor, tem uma dívida com a Crefisa, que é a patrocinadora, e aí cai na conta do Palmeiras 400 milhões, uma boa parte vai entrar agora, não é tudo, né? Vão entrando esses milhões em 4 anos, mais ou menos. Então, né? É um clube que não tem dívida, tá tudo em dia. Né? Tem a dívida com a patrocinadora. Que caiu pela metade, perto de 60 milhões de reais. 68 milhões. O Chelsea devia muito pro Roman Abramovich. Acho que a grande diferença dos elencos é que se o Palmeiras perder o Abel ou se começar a ter problemas internos e o treinador errar, o Palmeiras não ganhará campeonatos. Isso vale para todos os clubes, não vale para o Flamengo. É isso aí. O Flamengo pode fazer isso e acaba ganhando o campeonato. Perfeitamente. Porque a diferença do elenco é muito grande. Concordo muito com o Bino. E acho que o Palmeiras talvez vá também usar esse período de campeonato estadual para entender o quanto... Porque o Abel está apostando na base, é verdade. E não é só no Endrick. Está apostando muito no Giovani, tem outros jogadores que podem ser utilizados. O estadual é para isso mesmo. E o estadual ele tem que ser para isso. Então, eu não sei exatamente... O Palmeiras não parece disposto. E a gente recebeu no Sport Center o Cícero Souza, gerente de futebol do Palmeiras, semanas antes de acabar a temporada. E ele já anunciava que seria assim. Ele falou, não vai ter contratação praticamente. Se vier contratação, vai ser 1 nome, 2 no máximo, coisas muito pontuais. Mas não vai ter contratação. Renovou Dudu, renovou Gustavo Gomes, que foram 2... Já tinha vendido o Endrick. Belas vitórias, né? Não tinha vendido o Endrick. Enfim. Isso. Manteve Danilo também. Mas a venda do Endrick, eu acho até que ela é positiva, no sentido de que pelo menos não se fala mais de para onde ele vai, se não vai, qual vai ser o destino. Todo mundo já sabe que daqui a 1 ano e meio ele vai jogar no Real Madrid, ele pega o avião e viaja, mas ele tem 1 ano e meio ainda de futebol por aqui e pelo que a gente viu no final da temporada, é ele que ganha a vaga do Scarpa, né? Quer dizer, com o Veiga entrando, o Rony sendo deslocado e o... Então, o Palmeiras a gente já sabe no começo da temporada, antes da temporada começar, exatamente quais são os 11. O Flamengo a gente deixou de saber. O Flamengo
Agora, claro que... E o Vitor Pereira até falou, não vou chegar pintando a casa inteira nova, porque, afinal de contas, esse time ganhou a Libertadores e porque eu não sou bobo, e a né, Copa nada. do Brasil. E, claro, que também não vai anunciar isso. Não, vou fazer uma revolução. Ele não vai chegar falando isso. Mas, evidentemente, algumas mudanças ele pretende fazer, até mesmo se a gente lembrar, o Birner sempre lembra disso aqui, do que ele dizia, do que ele disse antes do Corinthians, dirigido por ele, enfrentar o Flamengo, dizendo que o Flamengo tinha deficiências pelos lados, na marcação e tudo mais. Então, 4-3-1-2. essa deve ser uma mudança e talvez isso mexa no desenho tático do time do Flamengo. Gerson acho a grande novidade. Gerson é um jogador que dificilmente acho que vai ser reserva. Tudo bem, mas quem sai? Todo técnico... Bom, essa é uma boa discussão. Acho que o João Tem o Gomes, Bruno Henrique voltando, já seria uma discussão com o Bruno Para Henrique. desmontar, para fazer um quarteto no meio de campo, quem sai? A minha grande dúvida em relação ao time do Vitor Pereira é como ele vai trabalhar os lados do campo. Porque É isso. terão pontas. Quem serão esses pontas? Acho que essa Mandar o Gabigol virar assistente de lateral ou você vai deixar o Gabigol solto? essa é a grande Rascaeta, dúvida. você não vai pedir para Corinthians- recompor. A Rascaeta No constrói. Corinthians ele jogou com pontas quase que o tempo todo, né? Sim. Eu tô com o Zupac no sentido de que, se você imaginar quem ter sai do várias formas time de para jogar. entrar, o Gerson é o João Gomes. Mas aí você não resolve, pelo menos do Não. ponto de vista das peças que você tem em campo, você não resolve essas marcações. isso. Você essa tenta marcação pelos melhorar lados. o time de 2022. Mas você não resolve essa lacuna dos Você lados vai do pegar o Real Madrid, por exemplo, o Gerson no Olympique Marseille jogava no 3-4-3 pelo lado esquerdo do meio campo no quarteto. Né? Você bota o Gerson ali, você solta o Gabigol, a Rascaeta na frente, mantém os outros 3 jogadores de meio de campo, por dentro o João Gomes e o Thiago. Só que você Everton tá vira tirando o direita. Pedro. Tô. Tá tirando o Pedro do time. Tô tirando pelo Mas time, não é assim, fácil. O coletivo tem que prevalecer sobre o individual. E eu acho que com o elenco que ele tem, ele vai ter umas 5 maneiras diferentes de montar o time, adaptáveis ao adversário. Possibilidade de trocar os jogadores durante a partida para manter a intensidade da marcação lá em cima o tempo inteiro, porque são muitas trocas. E o objetivo de ter contratado um técnico de alto nível é que ele consiga fazer isso. Não que ele mantenha o que vem acontecendo igual. Talvez ele tenha aqui, acho que assim, até para a própria sanidade dele. será titular também, E para a dependendo do jogo. saúde do trabalho dele, ele tenha que conseguir incutir logo de cara, logo na sua chegada, a ideia, e que seja assim de fato, de que o Flamengo não tem um time titular. De que o Flamengo não tem os 11. Isso. De que o Flamengo vai mudar a cada jogo de acordo E com o foi adversário. muito o que ele fez no Corinthians, né? Por questões diferentes, por questões físicas Então, para manter intensidade. No caso do Flamengo é porque ele tem opções para mexer no time mesmo. Era o que eu ia dizer. E incutir no elenco que isso é algo natural e normal. É isso. Porque até no Corinthians, com o elenco bem mais enxuto, nem todos recebiam Mas só tem bem uma o maneira, tempo todo só tem isso. uma maneira disso Porque ser ali aceito também pelos os jogadores. preteridos foram os maiores. E aí, partindo desse pressuposto que ele tinha, a ideia de que o time precisava ter intensidade, precisava ter uma condição física que os maiores jogadores do Corinthians, não os melhores necessariamente, mas naquele momento os maiores, não tinham condições de entregar. Então, se ele fosse montar aquele time dos sonhos que o torcedor montava no começo da temporada, ele não ia ter nada daquilo que ele imaginava como o time ideal do Corinthians. Os do Flamengo, eu acho que assim, aí tem uma coisa, eles entregam muito mais na frente, todos eles, em relação ao... Porque não é que o William em algum momento tenha entregado muita bola, né? Se você pegar todos os caras ali do Dream Team do Corinthians, que era Paulinho, tinha o Paulinho e tal, esses caras não tinham entregado nada ainda. Hoje ele chega num Flamengo em que você não discute o Gabigol, que você não discute o Pedro, que você não discute o Arrascaeta. Então, você... Então, e Nem o João Gomes. eles serão titulares o tempo todo? Então, ele vai ter que dizer que não, vai ter que acostumá-los com a ideia de que não dá pra Isso, ser. esse é o Só ponto. há uma maneira de Esse é o eles ponto. se acostumarem. Se der certo. Se der certo. Porque se começa a dar errado, se não começa a surtir o efeito que se espera, toda essa compreensão fica prejudicada. Agora, se os jogadores perceberem que essa estratégia vai surtir efeito, se eles enxergarem crescimento no coletivo, eles entendem a Também coisa acho. toda. É assim que funciona. Eu acho eu vou um pouco além. Para esse elenco do Flamengo, a gente olhando tudo o que aconteceu, desde o Jorge Jesus até agora, isso tem a ver com dar certo, mas eles precisam ter prazer em jogar daquela forma. Sim. Esses caras, por algum motivo, eles gostam de jogar de uma maneira que lhes satisfaz, que lhes apraz. E eu acho que o treinador que foi contratado é um treinador que sabe fazer o jogo que eles gostam. Sim. O Jorge Vamos ver Jesus... como Que é funciona o jogo na que ele prática. não conseguiu fazer em quase toda a sua temporada passada. O Jorge Jesus declarou, né? Que o Jorge Jesus e o Vitor Pereira foram desafetos, né? Sim. Ali um Porto, o outro Benfica, né? Tinha uma rivalidade ali, né? Uma coisa meio caliente entre os dois. Mas recentemente eles ficaram um pouco mais amistosos.
E o Jorge Jesus, mesmo com o Abel Ferreira fazendo o sucesso que ele faz no Palmeiras, ele falou, o melhor técnico que tem no Brasil é o Vitor Pereira. E o Vitor Pereira é uma coisa engraçada para mim. No Corinthians, muitas vezes ele tinha que quebrar a cabeça para a escalação, para a montagem da equipe, de acordo com o adversário e de acordo com a competição. No Flamengo, nesse ano que está começando, o ano de 2023, para mim, o Flamengo é bem superior a todos os adversários que ele vai enfrentar, menos um, potencialmente, que é o Real Madrid. Então, só se tiver essa final esperada do Mundial, Flamengo e Real Madrid, que o Vitor Pereira vai ter que talvez pensar no adversário, muito preocupado com o adversário para ver o que vai fazer, porque é um adversário tecnicamente superior, sim, com mais investimento, com mais estrelas. Agora, no resto, em tese, é você colocar o avião lá em voo de cruzeiro e depois fica tranquilo acompanhando, né, a equipe deslanchar, porque a superioridade sobre todos os adversários, para mim, nesse começo de ano é flagrante. Intervalo, voltaremos. Então é isso aí, nação. Espero que vocês tenham gostado. Teve um debate entre Flamengo e Palmeiras, se estão no mesmo patamar ou não. O Palmeiras está acima, o Flamengo está acima. Foi um debate bastante válido aí, né, pra gente ver as carências e os pontos mais fortes de cada time aí. Um ponto aí, acho que foi o Zupac, se não me engano, que falou, né, sobre que o Palmeiras até agora não contratou ninguém. Perdeu o Scarpa, né, que é o melhor jogador, mas renovou com o Dudu, o Gomes, esses jogadores assim, são jogadores importantes. E um ponto importante do Palmeiras é que o Palmeiras tem um trabalho consolidado e um coletivo muito forte, entendeu? Já o Flamengo tem um individual muito forte, muito forte. É o melhor individual da América do Sul. É aquilo, a gente não sabe como o Flamengo vai jogar. Então, nesse ponto, o Palmeiras pode até levar uma vantagem. Já tem um treinador há bastante tempo, aproximadamente 2 anos, já vai fazer 2 anos, se não me engano, no Abel. Faz 2 anos em março. E tem um coletivo que já joga há bastante tempo e com o mesmo treinador, o mesmo estilo de jogo, sei lá o quê. E já acaba tendo aquele entrosamento. O Flamengo tem praticamente os mesmos jogadores, né, dos últimos 2 anos aí. Dos últimos 2 anos, chegando algumas peças ali. Só que aquilo... Aí chega um novo treinador, outro estilo de jogo, outra tática, outro sei lá o que, outro tudo, né? Então aquilo. Atualmente ninguém tem vaga cativa no time do Vitor Pereira, né? Óbvio, né? O Arrascaeta, o Gabigol, possivelmente. Esses jogadores assim. Só que aquilo. A gente tem que perceber como que o Vitor Pereira vai armar esse time. Se o time vai dar liga ou não. Se o time dá liga, esquece, meu filho. Não... Se o time da liga não dá pra ninguém. Aí alguns torcedores que não são flamenguistas, torcem para outro time, vão falar: ah, é soberba do Flamengo, é soberba de flamenguista, sei lá o que, os caras são muito soberba. Tem diferença de soberba pra pessoa que é muito confiante. Com esse elenco que o Flamengo tem, ele se encaixando, a confiança vai lá em cima. Tu cria uma expectativa muito alta. Entendeu? Soberba de confiança. Totalmente diferente, né? Mas, aquilo. Não é porque a gente tem um time super bom, o melhor da América do Sul, querendo ou não é por peças, mas é aquilo. Tem que provar dentro de campo. Não adianta ter no papel. A gente vê muitos times aí. Teve, na história, muitos times super bons, vários craques, mas acabou não dando super bem. O Flamengo, de 2022 para trás, já provou. Agora se inicia um novo ano, né? E tem que provar novamente em campo para conquistar mais títulos, né? E esse é o desejo da torcida e do próprio jogador. O jogador sempre quer estar ganhando também, né? Mas é isso aí. Então o Flamengo tem o melhor time da América do Sul, não é soberba, é confiança e é realidade isso, né? Se prova no elenco aí, peça por peça. Tanto no time A, time B, vamos dizer assim, time C, do Flamengo. E aquilo, agora tem que provar em campo, né? E vambora. Espero que os jogadores, né, comprem a ideia do Vitor Pereira, né? E o ponto importante também é a questão do relacionamento do Vitor Pereira com os jogadores. Um ponto só para terminar. Se o Vitor Pereira ele conseguir se relacionar muito bem com as lideranças do Flamengo, como Everton Ribeiro, Gabigol, Felipe Luiz, Davi Luiz, aí ele praticamente já conseguiu cativar o elenco do Flamengo. Aí é só sucesso. Sucesso fora de campo, porque dentro de campo tem que provar. Mas é isso aí.
Tamo junto e é nóis. Valeu, nação, tamo junto. Deixa o like. E se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo e é nóis. Valeu.